Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois, esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. E lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né? Porque esse vídeo depois vem para cá também. A gente tem uma playlist de todos os nossos evangelhos. Toda semana a gente traz um tema aqui para nossa reflexão, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a vida, sobre as questões da nossa vida diária, à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. Os temas aqui são sugeridos, outros a gente traz aleatoriamente, outros são escolhidos, enfim. Aqui nós temos a liberdade de expressar a nossa opinião, a nossa necessidade, né? Nós procuramos sempre elucidar as questões da vida à luz do Evangelho, porque o nosso exemplo maior, o nosso modelo maior, que é Jesus, sempre nos traz uma situação onde a gente possa também clarificar o nosso modo de proceder, a nossa conduta. Então vamos começar o Evangelho de hoje agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome do bem, do amor e da fraternidade. Então nós agradecemos ao nosso Mestre, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós, para que nós possamos desenvolver esse Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que a sua presença, que as suas bênçãos se derramem sobre nós nesse momento, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos achar respostas para algumas perguntas que fazemos na vida, para situações que nós vivemos e muitas vezes nem sabemos por que vivemos. Então, Senhor, nós aqui nos colocamos humildemente diante da sua presença e te pedimos que seja mais uma vez conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu sei que vocês devem estar ouvindo um barulho da gataiada aqui em casa, mas quem já me conhece sabe que eu estou com um gatinho novo aqui. Neném em casa é problema, então qualquer ruído mais estranho que vocês escutem é que essa hora à noite é uma festa aqui. Então é só para que vocês não estranhem isso, tá bom? Bom, hoje eu trouxe um trecho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Só um minutinho, deixa eu tirar uma criança daqui, porque senão a gente não consegue falar. Então vamos lá. Então Jesus propôs também uma parábola dizendo assim: subiram 2 homens ao templo a fazer a oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado pela sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Bem, aqui a gente sabe
só para contextualizar um pouquinho, que na época de Jesus, bom, até hoje, né, a gente está vendo isso, os povos, eles eram muito separatistas, né? Havia muito essa questão de competição e de inimizade entre eles, como existe até hoje. E os publicanos não eram vistos com bons olhos pelos fariseus. Então, Jesus, quando ele coloca propositadamente essa parábola, ele está colocando aqui o comportamento desses dois homens diante da vida, diante da divindade. Porque um se coloca acima dos outros homens, e dizendo que porque ele cumpre com as coisas materiais, com jejum ou pagando dízimo, que ele já estava com todas as graças do Senhor garantidas a seu favor. O publicano só dizia que se reconhecia pecador, se reconhecia falho diante da justiça divina. Mas ele pede a Deus que mesmo ele, sabendo-se falho, sabendo das suas fraquezas, que Deus não desviasse o olhar dele. Por isso foi que Jesus disse que esse último voltou justificado para sua casa. E o tema de hoje, eu trouxe esse pedacinho do evangelho aqui para falar sobre um tema que a gente vê que é muito recorrente nas pessoas, né? É a insatisfação. Geralmente, o que a gente percebe na Terra é que a insatisfação responde pela presença de muitos males que a gente tem aqui na Terra. Muito sofrimento no organismo social, e geralmente isso gera muito desequilíbrio e muitas situações que poderiam perfeitamente ser evitadas. Muitas criaturas acham como aquele fariseu que o fato de possuir bens, o fato de querer progredir, de ter bens materiais ou de ser bem-sucedido em tudo isso é o fator principal da felicidade e de alcançar o equilíbrio. Mas nem sempre é assim, porque muitas vezes a criatura, quando consegue ou quando está trabalhando focado somente no ganho material, somente no progresso, na prosperidade material, esquecida da sua origem espiritual, ela acaba usando, depois de mecanismos de evasão da realidade, seja através do ópio, das facilidades que o dinheiro traz, seja através das aspirações que não conseguem ser concretizadas, gerando inconformismo e muita frustração. E aí acaba se aferrando a essas coisas da vida como sendo os únicos ingredientes para que o indivíduo consiga a sua felicidade. E na realidade, essa felicidade não está ligada à conquista, ao alcance de metas que nós nos colocamos e muitas vezes nos escravizamos a elas. Não que a gente vá viver de uma maneira desordenada, que a gente não tenha que traçar organização, metas, né? E também direcionamento para o nosso trabalho. Nós estamos falando aqui daquela pessoa que, mesmo alcançando patamares próximos daquilo que ela almejou, está sempre insatisfeita. Parece que nunca nada disso consegue realizá-la. E não vai conseguir mesmo, porque ela se prende a objetivos fantasiosos. Não é o alcance de todas essas metas, muitas vezes até irreais,
que faz com que a criatura encontre a paz dentro de si mesma. Muitas situações a gente vê no mundo de pessoas perturbadas porque lançaram muitas metas na vida e não conseguiram alcançar aquilo que realmente desejaram, e aí usa de rebeldia na sua conduta, desprezando a conquista das outras pessoas, ou até procurando sempre culpar alguém por causa dos seus fracassos, das suas desditas. E aí, nesse clima de inconformação, começa a se levantar na rebeldia, nas palavras digamos assim, de desprezo para aquelas pessoas que conseguiram alcançar alguns patamares na vida. O nosso objetivo na nossa vida aqui na Terra não deve ser apenas de ser a finalidade última a conquista material. Tudo que nos serve materialmente, começando pelo corpo físico e tudo aquilo que nos cerca, são só elementos. Elementos para quê? Para que nós nos utilizemos para o despertar de conceitos mais nobres, de conhecimentos mais nobres para o nosso espírito. Todos encarnamos aqui em processo de aprendizado, sem exceção. Só que quando a gente acha que o domínio da conquista material é que vai trazer a realização interior, acabamos por nos deparar e ter uma grande decepção. Porque todo o conforto interior que nós temos, a satisfação, ela vem da autorrealização. E a autorrealização está num trabalho bem feito, nem que seja na humildade de lavar uma louça, de limpar uma casa, de fazer um trabalho de ajuda ao próximo voluntário. Quando a gente se autorrealiza, quando a gente se utiliza dos elementos materiais para que o nosso interior cresça, aí sim nós vamos alcançando esses patamares verdadeiros de felicidade. Não adianta querer colocar grandes conquistas materiais como condição para a nossa paz íntima, como condição para a nossa autorrealização. É gostoso sim a gente estudar, a gente ter conhecimento, a gente conseguir realizar trabalhos. Mas nós não podemos depender de que uma conquista material seja o nosso propósito maior na vida, ou que seja o grande objetivo da nossa vida. O grande objetivo da nossa vida deve ser conquistado através do conhecimento e do autoconhecimento. Porque amanhã ou depois, tudo que nos pertence, momentaneamente, inclusive o nosso corpo, nós podemos perder. Ou perder não, porque a gente só perde aquilo que tem. Nós não temos nada. Tudo nos é dado a nossa responsabilidade por empréstimo. Tudo é por empréstimo. Tudo que nós utilizamos aqui nesse mundo de terceira dimensão é por empréstimo. Se aprofundar no autoconhecimento, procurando se redescobrir interiormente. É aí que a gente vai começar a encontrar essa autorrealização, essa sensação de felicidade. Nós somos hoje aquilo que nós elaboramos de nós mesmos na sucessão do tempo, na sucessão das nossas encarnações. Hoje nós somos a somatória de tudo aquilo que nós aproveitamos em outras épocas. As nossas matrizes se encontram no nosso passado espiritual.
esse passado que a gente não vai poder voltar mais lá atrás. Mas a gente pode, através de novos comportamentos, alterar o ritmo e as ocorrências da nossa vida. Tudo pode ser mudado no presente. Tudo começa mudando o pensamento. Tudo começa quando a gente tira de nós determinadas crenças e passamos realmente a olhar a vida com as lentes corretas do conhecimento e do autoconhecimento. É preciso a gente ter coragem de nos enfrentarmos a nós mesmos, não ao mundo. A coragem para a gente quebrar paradigmas que estão dentro de nós. Quebrar sistemas de crenças é a coisa mais difícil que tem. E quando eu falo de crenças aqui, muitas vezes as pessoas confundem. Eu não estou falando de crenças religiosas. Às vezes elas também entram, né? Porque nós atavicamente trazemos muitas crenças que estão sendo passadas de geração a geração. Mas as crenças que eu estou falando aqui não são crenças religiosas, mas os valores, aquilo que nós aprendemos aqui nesta encarnação, que a gente traz dentro do nosso inconsciente, valores que nós trazemos da nossa própria ancestralidade, coisas que nós acreditamos, como o erro de pensar que a felicidade a gente só pode encontrar quando nós alcançamos altos patamares de conquistas do mundo. É uma das crenças. Fugir de si mesmo, das dores que nós carregamos, das fraquezas e desconhecer a nossa fortaleza, isso sim é uma desdita muito grande para o nosso espírito. Muitas situações acontecem de pessoas que, para fugir de si mesmas, utilizam-se inclusive de psicotrópicos para que não possam encarar a realidade que nem é do lado de fora, que está dentro de si mesma. Há muito barulho mental para que a gente não escute o que vai realmente dentro da nossa alma. Por isso que a nossa proposta é um programa de autovalorização. Autovalorização significa valorizar a nós mesmos, a nossa vida. E não nos entregarmos a desânimos, a desistências que nos levam à depressão, que nos levam ao atraso espiritual. Vamos analisar as situações da vida, os fatos, e dando a importância que os fatos merecem. Nem mais, nem menos, sem tanta dramatização. Procurar assumir a responsabilidade daquilo que cada um de nós fazemos, sem ficar culpando as outras pessoas. Cada um vai fazer aquilo de acordo com a sua evolução e o que sabe. Nós temos que dar conta daquilo que nós fazemos. Por isso eu tenho falado aqui da importância de a gente prestar atenção no vigiar o pensamento. O que é que nós pensamos? O nosso pensamento, ele vai dirigir nossas emoções, o nosso comportamento e toda a nossa linha evolutiva. Esse era o vigiar de Jesus. E o orar era pedir a Ele, era pedir ao Pai as forças, como fez aquele publicano, que se reconhecia um pecador, mas que pedia forças a Deus para que ele pudesse encarar a si mesmo e os seus desafios, como as coisas deveriam realmente ser. Vamos agir com mais responsabilidade na vida.
A pessoa irresponsável, ela coloca a culpa nos outros pelas suas desditas. Ou coloca a culpa em quem está em volta, no companheiro, no irmão que está em volta, ou ela vai colocar a culpa no governo, ou vai colocar a culpa nesse ou naquele. Isso é uma infantilidade da alma. As circunstâncias, más ou boas, nós as criamos. E a gente precisa ter responsabilidade disso. Nós não podemos diminuir a tal ponto que nos comportássemos como se fôssemos marionetes da vida. Deus nos deu a inteligência para que a gente usasse. Deus nos deu a capacidade de realização das coisas, através do esforço próprio. Não é o tempo, nem o lugar, nem a sociedade, nem o governo e nem a inveja alheia, como muita gente fala que aí eu não vou para frente por causa da inveja alheia, ou mesmo a competição, má sorte. Tudo isso são ingredientes que aquelas pessoas que não assumem a responsabilidade dos seus próprios atos fazem. E isso faz com que elas fiquem gerando cada vez mais karmas para si mesmas, situações mal resolvidas. E aí fica de encarnação em encarnação, repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas coisas. A acomodação é justificada pela má sorte. E ainda coloca ainda a culpa na sorte, nesse falso sofrimento. Essa insatisfação que campeia nas almas, é preciso que ela seja tratada. E tem jeito para isso. Colocar a nossa atenção na nossa capacidade de resolver as coisas, porque todos nós temos essa capacidade. Colocar novos conceitos na nossa vida e trabalhar para vivenciar esses conceitos. Acreditar, primeiro, olha a crença que a gente tem que mudar. Acreditar que nós não somos espíritos que estamos aqui para viver castigos ou recompensas. Deus não castiga e também não recompensa. Deus é. E nós somos com Ele. Quem determina as mudanças da nossa vida não é Deus, somos nós. Nós que precisamos abrir o entendimento e o coração para que a mudança ocorra. E dar trabalho às mãos também. Parar de ter piedade de si mesmo. Tem gente que se nega até a receber ajuda de outra pessoa. Colocar abaixo esse orgulho. Geralmente a pessoa insatisfeita, ela é reclamona, é ingrata, rebelde, preguiçosa, que acaba preferindo as sombras da reclamação e do atraso à liberdade do progresso. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso pensamento e não permitir essas utopias existenciais. Nós que já conhecemos um pouco do Evangelho, nós temos a obrigação com a nossa própria consciência em mudar o rumo da nossa vida.
em sair dessa cadeirinha de responsabilidade, de culpar a vida e tudo e todos porque as coisas não dão certo. Se a gente tem força para realizar para o negativo, imagina se a gente começa a agir pelo positivo. A força, ela duplica. Porque quando nós trabalhamos e colocamos o nosso otimismo, a nossa energia de realização, o próprio universo nos ajuda com isso. Por isso que existe uma passagem que está em Atos, na Bíblia, que fala que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele será salvo sim, ele será salvo de si mesmo. Será salvo da sua ignorância. E não importa, até hoje, a forma, muitas vezes equivocadas, que nós andamos no caminho. A partir de agora que nós temos a consciência disso, é o momento de mudar. E o momento de mudar a nossa vida está sempre no momento presente. O que aconteceu até minutos antes desse evangelho faz parte do nosso passado. O que nós podemos fazer a partir de agora já é o nosso presente, já delineia o nosso futuro de engrandecimento, de luz. E nós contamos sempre com a ajuda do nosso mestre. Nós sabemos que mesmo aqueles espíritos mais renitentes, que às vezes ainda estão nas garras do mal, quando eles invocam verdadeiramente o amparo do Senhor chega. Porque o Senhor sabe que esses espíritos ainda estão equivocados no caminho, mas sempre há aquele momento, aquele dia D, em que a criatura se volta para o seu Criador. E o Criador sempre, nunca vai fazer velar a sua face. Sempre chega um instante na nossa experiência individual em que nós somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Por isso é indispensável a gente sempre tornar a recorrer a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior espiritual, que traz no seu evangelho a solução para todas as nossas questões fundamentais da vida. Quando a gente invoca a compaixão de Jesus, ele nunca falta, ele sempre envia o recurso que a gente precisa. Sempre, toda prece é atendida. Nenhuma prece fica sem resposta, nenhuma. Mas não basta apenas a gente aprender a ficar rogando, a ficar pedindo. Nós precisamos aprender a receber. E muitas e muitas vezes que nós recebemos, nós não nos demos conta que recebemos. Vamos dar conta depois que uma situação já passou, aí a gente fala, ainda bem que foi desse jeito. Porque a nossa mente é uma tagarelice muito grande. Deus conhece as nossas dificuldades. Nós podemos organizá-las através da oração. E depois disso silenciar e esperar a providência, que será tomada a nosso respeito. A providência nem sempre será da forma como nós desejamos. Ela virá, mas em grande número das ocasiões, ela não vai atender à expectativa da nossa visão imperfeita.
E nós precisamos aí sim abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para perceber que às vezes uma escassez, às vezes uma doença, às vezes uma contrariedade é uma providência, é um meio em que o nosso Criador, o nosso Pai Maior se utiliza para que a gente perceba outras facetas da vida e que a gente perceba facetas dentro de nós que a gente não estava conseguindo enxergar. Ainda nesse planeta de provas e expiação, a dor se faz necessária por causa da nossa pouca evolução. Mas a dor aqui ela é educativa, nunca é uma dor para castigo. Nós é que temos uma miopia muito grande para entender e para interpretar as palavras que são ditas no Evangelho, mesmo a palavra salvação. Salvar uma pessoa não é simplesmente tirar ela do cadinho das provas que ela necessita. As provas que ela precisa estão fazendo o espírito dela progredir. É como se nós fôssemos crianças que estamos aprendendo a andar. Agora, a gente que tem uma criança pequena em casa, você está ensinando ela a andar. Se você não soltar da mão, se ela não tomar alguns tombos, ela não vai adquirir a confiança de se manter de pé e de dar o seu próximo passo. Assim também o Senhor da vida cuida de cada um de nós, individualmente. Porque cada um de nós é parte dele. O problema é que quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós fogamos, a gente cai naquele conceito de imediatismo, de vantagem imediata, de atendimento imediato. As nossas emoções, a própria providência, não é delivery. Às vezes até acontece antes que a gente peça. Por isso que, às vezes, um leve desgosto ou uma desilusão acabam provocando uma torrente de lamentações, de inconformismo, de insatisfação, improdutivas, que se permanecerem por muito tempo dentro do nosso sistema, vai ocasionar mais situações e situações difíceis. Mas mesmo sabendo de tudo isso, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar as nossas dores, o nosso coração. Sempre de várias formas, de várias maneiras, ele procura atender as necessidades de cada um. E às vezes a vida nos traz presentes inesperados, quando nós nos colocamos a serviço do bem. Quando nós aprendemos, em várias situações, a enxugar a nossa lágrima para poder estender a mão para o outro. Como dizia o Chico, quando a gente deixa de lado as nossas dores para atender a dor do outro. Tudo isso, além de trazer uma autorrealização, são plantações de surpresas boas que virão no futuro, para nós e para todos aqueles que comungam desse mesmo comportamento conosco. Todos nós aqui algum dia, com certeza, já foi socorrido por alguém. Seja na família, seja por amigo, seja numa igreja, num centro espírita, num templo, em algum lugar.
Todo mundo um dia já foi socorrido. E será ainda, e seremos todos muitas vezes. E quando a gente se dispõe a socorrer o outro, quando nós precisamos, são muitas e muitas mãos que vêm em nosso encontro. Essa é a grande magia da vida. É o dar e receber, é o pedir e obter, é agradecer, e que nós possamos falar como falou aquele publicano, relembrando as palavras dele. Meu Deus, sê propício a mim, pecador, que mesmo sabendo ainda da minha pouca evolução, mas peço que os seus olhos estejam sobre mim e que eu possa fazer as melhores escolhas para a minha vida, porque as escolhas da minha vida também afetarão a vida de outras pessoas, e essa também é nossa responsabilidade. Quando nós afetamos a vida do próximo, nós também estamos gerando um karma, né? Uma coisa que volta para nós, boa ou ruim. É da responsabilidade de cada um de nós também o que nós fazemos, não só da nossa vida, mas daquelas pessoas a quem nós atingimos, seja com o nosso compromisso ou simplesmente com a nossa palavra. E eu espero que esse evangelho tenha tocado aí o seu coração e que a gente procure deixar essa insatisfação, essas utopias da vida, essas ilusões da vida, que são ilusões da vida material, que elas não empanem o brilho do nosso olhar, que elas não endureçam o nosso coração e que não façam que a gente perca principalmente a nossa doçura. E nós agradecemos ao nosso Mestre, agradecemos por essa oportunidade bendita, agradecemos pelo Evangelho de hoje, pelas lições que todos nós aprendemos aqui e toda a espiritualidade presente que está sempre nos ajudando, nos inspirando nos nossos evangelhos. Que o nosso Mestre possa abençoar cada lar aqui representado, dos que estão aqui agora, dos que vão ouvir esse evangelho depois. Que as bênçãos de Jesus possam se derramar sobre todos nós, os seus filhos bem-amados, e que nós, nesse instante, nos propomos a reclamar menos e a nos sentir mais satisfeitos com a vida, pelo simples fato de estarmos aqui, de existirmos e de termos a consciência da nossa filiação divina. E assim nós pedimos licença para encerrarmos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de deixar o like no final, quando a gente termina aqui, que o vídeo vai lá para o feed. Não esqueça de deixar o like. O pessoal que assiste aqui pelo YouTube também não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda para que esse evangelho chegue também para outras pessoas. E compartilhe com aquelas pessoas que você ama. E a minha gataiada ainda continua lá na sala, ainda fazendo bagunça. E o outro que a semana passada estava miando aqui, pediram para ver, tá aqui, que ele acabou dormindo no meu colo, mas acordou agora no finalzinho, né? Então é isso, aqui é presente de Deus que vem para a nossa vida.
que vem alegrar, que vem dulcificar a nossa alma. Então, espero vocês a semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo, uma ótima semana a todos.